Essa história é baseada em fatos reais, mas os nomes foram trocados para preservar a identidade das pessoas envolvidas. Meu nome é Thaís, eu tenho 32 anos e o que eu vivi mudou completamente a forma como eu enxergo o amor, o casamento e os limites que a gente jura nunca ultrapassar. Eu e o Elton estávamos casados há 7 anos. Nosso casamento parecia estável, sem grandes brigas, mas também sem grandes emoções. Com o tempo, o desejo foi se tornando rotina. Eu continuava me cuidando, me arrumando, querendo ser notada, mas ele já não me olhava da mesma forma. Sabe aquela sensação de estar ao lado de alguém e ainda assim se sentir invisível? Era assim que eu me sentia. Era como se ele cumprisse sua função de homem da casa por obrigação e não por prazer. Tudo começou a mudar quando a gente se mudou para o Rio de Janeiro. A nova casa era num bairro tranquilo, com vizinhos amigáveis. Um deles chamava a atenção. Júlio, um homem de 46 anos, divorciado, pai de um rapaz que já morava fora. Ele morava bem em frente à nossa casa. E, de alguma forma, eu comecei a notar que ele me olhava. No início foi um olhar casual, mas com o tempo, aquele olhar começou a me provocar algo que eu não sentia há muito tempo, desejo de ser desejada. Sem perceber, comecei a brincar com o perigo. Passava na varanda com roupas mais justas, enrolada na toalha, às vezes de biquíni, fingindo naturalidade. E quando sentia o olhar dele sobre mim, algo dentro de mim acendia. Eu não pensava em ser uma mulher infiel, mas achava deliciosa a sensação de ser desejada. Era tudo o que eu queria que meu marido fizesse, mas ele ignorava. Às vezes comprava roupas mais sensuais para chamar sua atenção, mas se eu não dissesse estar usando uma peça nova, ele nem notava. Era normal, por exemplo, ao ir ao mercado, padaria ou qualquer outro local, os homens me notarem na rua. Uma cantada aqui, outra ali, alguns abusados que passavam dos limites. Às vezes eu chegava em casa reclamando dessas situações, mas Elton apenas sorria e dizia: "Amor, é normal isso acontecer, você é linda." Mas nenhum traço de ciúmes, nenhum sinal de incômodo. Isso me corroía, era como se ele não tivesse medo de me perder. Foi então que uma noite, tudo veio à tona. Acordei na madrugada e percebi que ele não estava na cama. Esperei alguns minutos, mas o tempo foi passando e o silêncio da casa começou a me incomodar. Desci as escadas e, ao me aproximar da sala, vi a luz do computador acesa. Elton estava sentado, completamente concentrado na tela, e o que eu vi me paralisou. Era um vídeo erótico, mas não era um vídeo comum. No vídeo, uma mulher estava com outro homem, enquanto o marido, sentado, apenas observava. Fiquei chocada. Quando o vídeo terminou, ele procurou outro, com o mesmo tema. Depois outro. Não aguentei. Subi para o quarto em silêncio e, ao entrar, bati a porta com força para ele perceber que eu tinha visto tudo. E chorei muito. Meu coração estava despedaçado. No fundo, eu já sentia que algo estava errado, mas nunca imaginei isso. Será que o meu marido tinha o desejo de me ver com outro homem? Às vezes a gente vê histórias de terceiros, história que a gente pensa que nunca vai presenciar e quando acaba a gente vivencia uma história assim. Naquela noite, ele nem voltou para a cama e quando acordei de manhã, ele já tinha saído. Pensei em surtar, em gritar, em terminar tudo, mas eu quis ouvir dele. Esperei ele voltar. Quando ele chegou, tomou banho, jantou em silêncio, e eu apenas disse: "A gente precisa conversar." Ele abaixou a cabeça. "O que era aquilo que você estava assistindo ontem, Elton?" "Você viu, né?" perguntou, sem nem tentar disfarçar. "Me desculpa, Thaís. Eu falhei como marido para você." Foi quando ele me contou tudo. Disse que desde jovem sentia um vazio, algo que não entendia,
até que um dia foi levado por amigos a uma casa de swing. E lá ele descobriu o que o excitava. Ver, sentir ciúmes, ser espectador. Ele disse que se imaginou no lugar daqueles homens casados que estavam ali cedendo sua esposa para outros e decidiu que era aquilo que ele queria para sua vida. Elton me confessou que nunca teve coragem de me contar, porque sabia que era algo fora do comum. E que, se eu quisesse o divórcio, ele não iria me impedir. Naquela hora, eu não sabia o que sentir. Parte de mim tinha nojo, raiva, mas outra parte sentia pena. Eu amava o Elton. Eu queria lutar pelo nosso casamento. Nos dias seguintes, li sobre o assunto, pesquisei, tentei entender. E, para minha própria surpresa, aquilo era muito mais normal do que eu imaginava. Comecei a sentir curiosidade. Será que eu teria coragem de realizar o sonho dele? Foi quando, por coincidência ou destino, a luz da minha casa caiu. E quem era o eletricista do bairro? Júlio. Peguei seu número numa placa que ele havia colocado no seu portão, mandei mensagem, ele disse que viria à tarde. Quando ele chegou, o calor estava insuportável. Eu estava sozinha em casa. Ele entrou com a maleta, começou a verificar o quadro de luz e precisou subir numa escada. Fiquei segurando a escada enquanto ele trabalhava. E o cheiro dele me envolveu. Aquele perfume amadeirado que parecia grudar no ar. Aquele cheiro de homem limpo, recém-saído do banho. Eu pirei. Ele mexeu e logo identificou o problema. Enquanto resolvia, ele me olhou e soltou. Então é você a vizinha que vive me provocando de longe? Disse com um sorriso safado. Fiquei trêmula, mas respondi de volta. Eu? Acho que é você que é pervertido demais, fica na varanda observando as vizinhas. Ele riu e disse, se você não fosse casada, te faria pagar por todas essas provocações. Não sei de onde eu consegui reunir coragem, mas eu respondi. Talvez o fato de eu ser casada não possa atrapalhar. Falei isso porque lembrei da fantasia de Elton. Se fosse para me realizar o sonho de meu marido, só podia ser com o Júlio. Júlio era o único homem que eu deitava a cabeça no travesseiro e ele não saía de minha cabeça. Mas depois fiquei com muita vergonha da situação. Júlio se interessou pelo assunto e eu acabei me acovardando. Prometi falar por WhatsApp. Ele concordou. Naquela noite, mandei uma mensagem no WhatsApp e expliquei tudo para ele. Júlio ficou ainda mais interessado. No dia seguinte, ele apareceu lá em casa. Nos sentamos na sala e conversamos sobre tudo, sobre a fantasia de meu marido e que eu havia ficado curiosa com a situação. Mas, no fundo, tanto eu quanto Júlio queríamos a mesma coisa. E um sonho que para mim era impossível tornou-se realidade. Mais tarde, naquela mesma noite, esperei Elton chegar e contei tudo. Disse que pensei em tudo que ele havia me dito e que se um dia fosse realizar, eu já teria a pessoa certa. Ele me olhou espantado. Quem? Nosso vizinho, o Júlio. Ele é um cara interessante. Os olhos de Elton brilharam. Meu amor, você faria isso por mim? Só faria se fosse com ele, o vizinho de frente. Elton concordou com prontidão e, ainda para minha surpresa, me liberou para sair com o Júlio quando eu quiser. Foi muito esquisito, mas eu fiquei excitada com a ideia. A primeira vez foi em um sábado. Marcamos na casa de Júlio, só eu e ele, sem a presença de Elton. Confesso que no início foi uma sensação estranha. Eu ali com outro homem, sabendo que meu marido estava do outro lado da rua. E o pior, ele sabia de tudo. Na segunda vez, o início foi ainda mais estranho. Eu e Júlio nos divertindo e Elton ali, sentado, assistindo. A
apreciando aquele momento como se fosse o mais importante de sua vida. Essa situação durou meses, às vezes em minha casa, às vezes na casa de Júlio e às vezes em motéis. O problema é que faltou eu combinar com os meus sentimentos. Chegou um ponto que eu via Júlio num primeiro plano. Elton se tornou um figurante na minha vida. E antes que os vizinhos começassem a perceber, pedi o divórcio e me mudei para outra casa, no mesmo bairro, mas em outra rua. Me apaixonei por Júlio e hoje estamos juntos. Tenho uma filha com ele. Essa foi a história de Thaís. Talvez o maior erro tenha sido de Elton, pois expôs um modo de vida que sua esposa não estava pronta para aderir. E ele acabou perdendo tudo. Talvez a pergunta que Elton deve ter feito a si mesmo foi: e se eu tivesse feito diferente? Deixe o seu like, ative o sininho das notificações e comentem aí, deixem sua opinião.